Oi, lindos, tudo bom? Então, olha só, é, esse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês é pra dar uma visão melhor, mais detalhada, digamos assim, sobre o desenvolvimento e vou trabalhá-lo na redação de um aluno. Um aluno que tirou nota 1000. Porque aí tá tudo bem certinho, né? Então a gente vai fazer o link da tese com o desenvolvimento, que é a parte que está ficando difícil para vocês fazerem, porque é difícil mesmo, não é porque vocês não sabem das coisas, não, é difícil, tá bom? Acho que é. Bem, olha só, eu tenho aqui no computador, eu não sei, gente, mexer a câmera, mudar, queria só mudar a câmera para mostrar a vocês, né, mas eu não sei. Aqui não me aparece nada de girar a câmera. Então eu vou mostrar aqui para vocês no computador, mas eu quero que, se vocês souberem fazer isso aí no celular ou no computador de vocês, que vocês abram a redação que eu enviei ontem à noite. A redação de Matheus Martins Wengeroth, não sei, Cardoso. Então, presta atenção. A gente sabe que a redação que estudamos é uma redação de defesa de uma hipótese, da opinião que alguém tem sobre alguma coisa, onde ele acha que alguma coisa é dessa forma por causa disso. E aí ele tem que provar que ele está certo. Se eu não tenho hipótese, eu não tenho o que provar. Então é básico, redação argumentativa, você tem que ter a tese, que é a sua hipótese. Nós já estudamos isso, treinamos em sala e ainda assim eu sei que é difícil. Então nós aprendemos a fazer tese dentro de um tema, treinamos a fazer muitas teses. Depois eu pedi para vocês fazerem uma introdução, que aí a gente treina como pegar essa tese e colocá-la dentro do texto no primeiro parágrafo. Agora eu vou identificar com vocês a tese do aluno e vocês vão ver como essa tese aparece no seu desenvolvimento para ser provada, ok? Então, olha só, eu vou virar e espero que vocês consigam ver o que eu estou querendo mostrar aqui. Olha, a redação. Não sei se está saindo ruim. Bem, estou botando aqui. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês a introdução do aluno. Ó, eu coloquei em vermelho a tese. Ele diz que o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Isso aí não é a opinião dele sobre alguma coisa, isso daí é o que é o fato. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Ou seja, de novo, ele está apresentando um fato. Isso não é a tese. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. E aí ele usa uma expressão para poder introduzir a tese. Olha, pode-se dizer, então, aí ele vai apresentar a opinião, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualistas dos empresários são as principais responsáveis pelo quadro. Olha aí a tese. Então, olha só, tudo que ele falou aqui em cima é para ambientar a tese. Tudo que ele vai falar aqui no desenvolvimento é para provar esse pedacinho aqui, que é a tese. E algo que está em cima, que é o quadro que ele apresenta. Eu vou subir aqui um pouquinho. Vou mudar de página, peraí. Não é isso que eu quero não, agora não.
Ixi. Deixa eu mudar aqui. Eu vou tentar olhar para vocês e vou tentar ir para outra página. Ah, subir, consegui. É fácil, mas estava fora de foco. Olha só. Então, antes de irmos para o desenvolvimento, a gente tem que prestar muita atenção na tese, porque o desenvolvimento existe por causa dela, para ela. Então, a tese é importantíssima. Na atividade de vocês, eu disse que vocês poderiam copiar a introdução já feita por um aluno. Por quê? Como a gente está longe e fica complicado essa correção de redação, eu demoro mais tempo para corrigir a redação que vem em PDF, converter, etc. Eu preferi que vocês pegassem uma introdução que já estivesse correta, com a tese pronta, certinho, para que vocês pudessem trabalhar o desenvolvimento. Para não haver o erro de escrever a introdução com tese errada ou sem tese e vai desenvolver o quê? Entenderam? Eu quis otimizar o nosso tempo, aproveitá-lo mais. Então, olha aqui. Vou mostrar para vocês de novo a tese que eu tirei, ranquei da introdução e coloquei aqui embaixo. Olha só. A tese é: a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pela venda de dados particulares de usuários serem ainda um grande problema. Observe que esta tese apresenta duas questões sobre o tema, diferenciadas pela cor e sublinhado. Então, olha, o que eu fiz aqui? Peguei a tese, vou baixar aqui de novo, ó. Peguei essa tese, substituí o quadro, porque a gente tem que entender por qual quadro. A negligência do governo, a mentalidade individualista dos empresários são responsáveis pelo quadro. Que quadro? Tá aqui em cima, ele falou. Então, eu peguei esse pedacinho aí e substituí qual é o quadro que ele apresenta. O quadro é o seguinte: venda de dados particulares de usuários serem um grande problema. Poderia não ser um grande problema, mas é ainda por causa da negligência por parte do governo e forte mentalidade individualista dos empresários. Vocês entenderam? Agora, se a gente pegar essa tese, a gente vai observar que ela apresenta dois aspectos. A gente pode dividir a tese em duas partes. A parte 1, a negligência por parte do governo é a principal responsável pela venda de dados particulares de usuários serem ainda um grande problema. Observe que esta tese tem duas questões sobre o tema, diferenciadas pela cor e sublinhado que eu botei. A parte 1, então, vai abordar a negligência por parte do governo, que é a primeira coisa que ele diz. Mas ele diz que não é só a negligência por parte do governo a principal responsável por esse problema. Ele diz que a forte mentalidade individualista dos empresários é a principal responsável também. Por isso, ele vai usar 2 parágrafos de argumento. Um para mostrar onde o governo negligencia, por que ele é o responsável pelo problema, e onde a mentalidade individualista dos empresários também atua como responsável. Então, há 2 responsáveis pelo problema aqui que ele coloca: governo e empresários. A mentalidade dos empresários, individualista e negligência. Tá explicadinho, queridinhos? Então, vamos ver agora como que ele apresenta isso no desenvolvimento. Ele falou que a primeira parte aqui, olha, é negligência por parte do governo.
que ele faz logo embaixo? Olha, em primeiro lugar, gente, isso é muito importante para você iniciar o seu parágrafo. Em primeiro lugar, ele está colocando para nós que existe mais de uma razão, mais de um culpado, mais de uma questão a ser tratada. E aí ele fala da primeira: a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento das redes. Tá vendo que ele trabalhou aqui a questão do governo? Aí ele vai falar, isso aqui, olha, é a retomada da tese. Porque a tese tem que ser retomada no desenvolvimento, para ser esclarecida. E aí ele retoma a tese. Ai, gente, meu braço está cansando. Espero que dê para vocês verem. Devido à falta de atuação das autoridades, olha aí, de novo ele falando sobre o governo. Ele cita Thomas Hobbes, um pensamento do Thomas Hobbes, que é uma pessoa importante na história. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Então, ele se apropria de uma fala que é aceita no mundo para dizer que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Se não há bem-estar, a culpa é do Estado. Segunda coisa que ele faz devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários. Então, ele está dizendo que quando nossa privacidade é invadida, a gente sabe disso, a culpa é do governo. Quem ajuda esse pensamento? Thomas Hobbes. Dessa forma, olha essa expressão dessa forma, ele vai concluir o parágrafo. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Aqui ele está ligando tese ao seu argumento e depois, olha aqui, a consequência. Tá bom? Ele muda de parágrafo, colocando aqui, outro sim. Então, poderia ser em segundo lugar, mas mais bonito ainda ficou outro sim. Outro sim, você está dizendo que existe uma outra fala, alguma outra coisa a ser acrescentada. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontado pelo responsável pelo problema. A busca pelo ganho pessoal acima de tudo. Então, quem é que tem esse problema? A forte mentalidade individualista dos empresários. Porque quem é que ganha? Empresários. Ele não precisou repetir o que está aqui, mas ele escreveu algo que nos leva diretamente a essa afirmação. A forte mentalidade individualista dos empresários são as principais responsáveis pelo quadro. Aí ele vem aqui, olha, de acordo com o pensamento marxista, olha só, ele agora faz um outro pensamento de Marx, que é também aceito no mundo como algo real, verídico, é uma teoria. Ele cita alguém de confiança, digamos assim, do público, mesmo que nem todo mundo concorde com as teorias de Marx. Ele o cita para dizer que priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Aí ele vai explicar isso aqui, Ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesse. Deveria ser interesses, acho que houve um erro na hora de copiar, com certeza o aluno não errou isso. Interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade, olha aqui, ele coloca o problema,
que é a questão do lucro, o empresário visar mais a sua necessidade, os seus lucros, os seus ganhos, do que o bem-estar da população, que não quer que suas informações sejam dadas a todo mundo. Isso é verdade, é um fato. A gente recebe tanta ligação para oferecer produto, não é verdade? Quem disse para essa empresa? Quem disse para eles o meu número de telefone, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu comprei ultimamente na internet? Não é verdade? Isso daí é compra de informações. E vai ferir, eu detesto, vai ferir a nossa individualidade. Desse modo, ele fala, olha aqui, olha, outro termo para concluir o que ele quer dizer, arrematar. A união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Então, ele propõe aqui que a própria sociedade se una para ajudar contra esse abuso que as empresas têm em relação ao que nos é privado, que é nosso. Eu não vou falar para vocês do último parágrafo, que é a conclusão, tá? Porque a gente ainda não aprendeu fazer conclusão. Mas eu espero que isso aqui, essas folhinhas que eu enviei para vocês lá na plataforma do Google Classroom, né, sala de aula, ajude bem vocês a entenderem a questão da defesa da tese. Eu achei que ficou bem claro. Se você quiser me perguntar alguma coisa, sabe como fazê-lo, tá bom? Então, meus amores, olha, façam a redação. Eu não me importo que esteja errada. Não me importo. Mas eu preciso de algo escrito para, assim como eu mostrei ali, o que está certo, como que ele uniu, tal, para eu fazer isso na sua redação. Os colegas que já têm tido redações corrigidas por mim, estão vendo que eu estou botando cores, onde tem que mudar, estou colocando as observações, se a redação ficou sem tese, porque alguém ficou com preguiça de copiar a introdução inteira e copiou só uma parte, que era justamente a que não era tese, eu estou explicando o que acontece, tá bom? Então, vamos que vamos. E um beijo.